Podemos retomar? Vamos lá, então. Bom, agora, pessoal, a gente vai estar falando sobre uma continuação, né, do assunto que a gente viu sobre o JK, tá? Que vai ser exatamente a relação da industrialização brasileira com o período do governo militar, da ditadura militar, certo? Vamos lá, então, que a gente vai dar um salto aí para 1964, tá certo? Em 64, então o presidente Castelo Branco assume o poder no Brasil e dá início ao governo militar, que só vai terminar em 1985. Então, de 64 a 85 é a época da ditadura militar no Brasil, tá certo? No começo, pessoal, a ideia, né, do governo militar em relação às indústrias. E só um adendo. Não vou conversar com vocês sobre o que foi o governo militar, pessoal, beleza? Isso é um papo para a história, tá? Não vou falar sobre perseguições, tortura, censura, AI-5, não é sobre isso a nossa aula, tá? Essa é a parte de história. Infelizmente, né, porque eu acho sensacional essa parte da ditadura militar, gostaria muito de conversar com vocês sobre isso, mas é claro que a história vem com um conjunto de aulas sobre isso que com certeza vai ser muito interessante para vocês. Eu vou falar sobre a relação com as indústrias, tá, pessoal? Que é o nosso tema que a gente está estudando. Bom, quando o governo militar assume o poder, pessoal, ele encontra o Brasil já industrializado, né? Ele encontra o Brasil já com uma nova capital e ele encontra o Brasil já nos rumos que a gente estava tomando desde o começo do século XX. No começo, né, por conta dessa crise deixada pelo JK, devido aos grandes gastos que ele acabou tendo para fazer a construção de Brasília e a implementação do plano de metas, a economia brasileira estava extremamente fragilizada. Ou seja, a nossa economia ia mal das pernas porque a gente pagava muitos juros por conta das nossas dívidas externas. Então, os primeiros 3 anos do governo militar, poderia dizer para vocês que foi ali, né, até 1970, mais ou menos, tá? De 68, né, até mais ou menos 1968, 67, foi um governo para arrumar a casa. Tá? Foi um governo para realmente estabelecer ali a questão, né, dos ajustes que deveriam ser feitos na economia brasileira. Então, nesse caso, nada muito a comentar com vocês, foi um período de arrumação de casa simples assim. No entanto, pessoal, a grande sacada do período militar, ela vai acontecer na virada dos anos 60 para os anos 70, tá? Ali de mais ou menos 1968 até 1973, tá? Nesse período de 4, 5 anos, na viradinha dos anos 60 para os anos 70, é que está a grande sacada da nossa aula. Porque vai ser exatamente nesse período, pessoal, final da década de 60 e começo da década de 70, o Brasil vai passar por um processo chamado de milagre econômico. Milagre econômico, beleza? Esse é o nome, milagre econômico. O que foi esse milagre econômico, pessoal? Foi um crescimento absurdo da economia brasileira, foi um crescimento absurdo, né, do produto interno bruto brasileiro, foi um crescimento absurdo que o Brasil teve ao longo desses 4, 5 anos durante o milagre econômico, final dos anos 60 e começo dos anos 70. De 68 a 73, mais ou menos, para vocês pegarem o período correto, tá? E o que aconteceu? Do dia para a noite começou a chover dinheiro no Brasil? Bom, na verdade, pessoal, do dia para a noite o governo brasileiro resolveu fazer uma série de reformas econômicas e uma série de propostas econômicas que trouxe o milagre econômico, tá? A primeira marca do milagre econômico, além do crescimento absurdo da economia brasileira, acima de 10% ao ano, foi a quantidade de obras que o Brasil começou a fazer, principalmente as chamadas obras faraônicas, né? E nós já falamos sobre obras faraônicas quando a gente estudou sobre a transposição do Rio São Francisco, né? As faraônicas são obras gigantescas que servem para marcar um período da história. Os faraós já faziam isso, né? Eles erguiam lá suas pirâmides, eles erguiam seus templos, eram obras faraônicas para ficar marcado na história aquela obra de quem fez né, aquela
a obra mesmo em si, né? Seja a pirâmide no Egito ou seja uma obra aqui no Brasil. E algumas obras são icônicas no Brasil nessa época do milagre econômico, tá? Porque isso vai gerar muito emprego, isso vai gerar muito investimento e isso vai fazer o Brasil crescer muito na sua economia. Isso vai gerar um grande desenvolvimento econômico para o Brasil. É claro, isso vai ter um custo que lá na frente eu conto para vocês. E aí, pessoal, algumas obras são né, nesse momento aonde o Brasil está fazendo o seu desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, a rodovia Transamazônica, que era aquela rodovia que ia cortar toda a região norte e ia interligar a Amazônia com o restante do Brasil. Mais de 3.000 quilômetros de rodovia, para vocês terem uma noção, tá? A rodovia Transamazônica tá nesse pacote. Ponte Rio-Niterói, a maior ponte, até então, né, a maior ponte já construída pela humanidade, né, a Ponte Rio-Niterói, que ia integrar duas importantes cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade do Rio e a cidade de Niterói, obviamente, né? Gigantesca, magnânima, absurda a Ponte Rio-Niterói. Usina de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do planeta, construída ali no Paraná, pegando as águas do Rio Paraná na divisa com o Paraguai, né? Uma obra que ia fornecer energia para o Brasil para as próximas décadas, né? Uma obra importantíssima, inquestionável sua importância. Também é uma obra da época do milagre econômico. A construção da usina nuclear de Angra 1, né, a primeira usina nuclear brasileira, também foi nesse período do milagre econômico. Então, como vocês podem perceber, pessoal, o Brasil estava a pleno vapor. Nosso crescimento era absurdo. E o Brasil estava indo de vento em popa, tá? Aquele saudosismo do Brasil, do período militar, que algumas pessoas têm, está muito ligado com esse período do milagre econômico, porque era muito emprego, era muita renda, era o brasileiro tendo acesso a muitos bens. Então, a gente estava crescendo maravilhosamente, né? A nossa economia ia muito bem, o brasileiro estava empregado e a galera, né, ainda por cima, estava comemorando o tricampeonato que o Brasil conquistou na Copa do Mundo de 1970. Então, era um período muito bom que o Brasil vivia, né? E esse milagre econômico, ele veio para coroar esse período de ouro que o Brasil viveu ao longo desses 4, 5 anos, tá? Junto com isso, pessoal, junto com todas essas obras, tem também uma importante obra que surge no Brasil, mas lá na região norte especificamente, que é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, pessoal, falando sobre indústria, eu não posso deixar de falar sobre ela, porque ela é o maior polo da região norte e um dos polos tecnológicos mais modernos que o Brasil tem, a Zona Franca de Manaus. Então, eu quero apresentar para vocês um videozinho sobre ela, é bem curtinho, tem 3 minutos, só para vocês conhecerem o que é a Zona Franca de Manaus, tá? 28 de fevereiro de 1967. Nasce, por meio do Decreto-Lei número 288 do Governo Federal, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em 2020, a SUFRAMA e o modelo Zona Franca de Manaus completam 53 anos de história, com inúmeras lutas, desafios, mas também com grandes conquistas. Ao longo do tempo, o modelo de desenvolvimento regional se consolidou e a autarquia contribuiu para transformar os rumos desenvolvimentistas, tanto em sua área de atuação, nos estados da Amazônia Ocidental e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, como em todo o Brasil. Economicamente sustentável, socialmente justo e ambientalmente responsável, o modelo Zona Franca de Manaus hoje é um dos responsáveis pelo impulsionamento da atividade econômica do país. Com condições de abrigar um parque industrial avançado e competitivo, com faturamento estimado em mais de 100 bilhões de reais em 2019, geração de renda e de quase 1 milhão de empregos diretos e indiretos por todos os estados brasileiros. Com participação expressiva da indústria, aliado ao comércio e ao agronegócio, segmentos que compõem os vetores econômicos de atuação da SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus contribui para a redução da desigualdade no país, bem como responde no Amazonas por mais da metade da arrecadação de tributos federais da região norte, sendo superavitário em sua relação com a União, ou seja, enviando mais divisas do que recebe do governo federal.
Além dos impactos positivos no âmbito social e econômico, a Zona Franca de Manaus também colabora para a preservação ambiental. Atividade econômica não predatória em área reduzida possibilitam que o homem não avance na floresta para buscar sua subsistência, garantindo no Amazonas mais de 95% de preservação da mata nativa. Esses resultados não seriam possíveis sem o trabalho da SUFRAMA e de seus servidores, cuja atuação não apenas nas capitais dos estados da Amazônia Ocidental, como também em municípios do interior e nas áreas de livre comércio, contribui para o fortalecimento do país e da sociedade brasileira. SUFRAMA, trabalhando para o desenvolvimento do Brasil. Bom, então vocês puderam conhecer rapidamente, né, pessoal? Só para vocês terem uma visualização do que é a Zona Franca de Manaus, né? E tecnicamente falando, o que é a Zona Franca de Manaus? É uma área, é um espaço, tá? Localizado dentro da cidade de Manaus, então não é a cidade de Manaus inteira. É um espaço localizado dentro da cidade de Manaus, aonde você tem uma série de incentivos fiscais, tá? Redução de impostos, redução na carga tributária, um monte de incentivos fiscais para que você possa atrair empresas que queiram fazer ali, né, na Zona Franca de Manaus, para que eles queiram fazer ali a sua fábrica, tá? A sua empresa seja montada naquele local. Então, foi uma ideia, né, do governo militar. Na verdade, quem assinou a proposta da Zona Franca de Manaus foi o JK, tá? Foi dele a ideia da criação da Zona Franca de Manaus. Mas foi somente no governo militar que ela saiu do papel, e ela realmente começou a atrair as indústrias. E foi uma forma bem interessante, pessoal, de você atrair as indústrias para a região norte, porque estava super distante dos grandes centros do Brasil, era um local que não tinha atrativos econômicos, né, para as indústrias, e quando você cria essa área com praticamente, né, quase nenhum imposto, você atrai muitas indústrias para lá. Então, algumas indústrias que são muito fortes na Zona Franca de Manaus, que vocês conhecem, por exemplo, fabricantes de motos, tá? A Honda e a Yamaha são produzidas na Zona Franca de Manaus, né, dessas duas empresas. A Samsung também produz na Zona Franca de Manaus. A Lenovo também produz lá na Zona Franca de Manaus. Então, você tem várias empresas que acabam prestando aí serviço na Zona Franca de Manaus e que a gente consome os produtos dessa empresa. Todos os produtos que saem da Zona Franca de Manaus têm um selinho com uma ave né, voando, escrito, né, Zona Franca de Manaus. Então, isso foi muito interessante para o desenvolvimento industrial brasileiro naquela época, atraiu muitos investimentos para a região norte e foi muito interessante essa sacada que o governo teve em fazer, né, essa Zona Franca lá na cidade de Manaus. Hoje, pessoal, a Zona Franca está meio capenga, viu, por conta dessas crises econômicas que o Brasil vem enfrentando. Tem muita empresa chinesa que está lá na Zona Franca de Manaus que nem usa o espaço para produzir nada. Eles só montam um galpão, traz o produto pronto da China, carimba lá o selo produzido na Zona Franca de Manaus para aproveitar a redução de impostos. Então, hoje já está um cenário um pouco mais complexo, né? Apesar de ainda ser um polo muito importante de geração de empregos, um polo tecnológico, né? Um polo que realmente ainda tem muita coisa positiva, por conta de concorrências com outros países, né? A Zona Franca de Manaus perdeu a sua competitividade absurda que ela tinha. Para você ter uma noção, era muito comum nos anos 80 as pessoas irem para Manaus fazer compra, entendeu? Porque era muito barato, né? Era muito barato e trazia, né, televisão, na época não tinha DVD, né, videocassete, rádio, para vender para cá, porque era muito barato comprar as coisas lá, por conta de todos esses incentivos fiscais que rolaram a partir, né, da sua fundação. Então, dentro dessa questão do milagre econômico, dentro da industrialização brasileira e o governo militar, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a Zona Franca de Manaus, que certamente é um expoente da industrialização brasileira dentro desse período da ditadura, tá? Então, só um parêntese muito importante para a gente continuar falando.
E aí, pessoal, né, o Brasil ia de vento em popa, né? A gente estava com grandes investimentos em grandes obras, gerando muito emprego, né? E o Brasil é muito forte no cenário internacional, atraindo muitas empresas para virem para cá, porque as empresas viam obras viárias sendo feitas, as empresas viam geração de energia sendo feita, ela via investimentos em comunicação, em infraestrutura. Então, o Brasil estava passando por um momento de grande desenvolvimento econômico. Novamente, abre parêntese, tá? Eu não estou renegando os problemas da ditadura militar, pessoal, ok? É que a nossa aula é sobre indústria, tá? Só para não ficar fora de contexto, né? Que parece que eu estou enaltecendo a ditadura e, na verdade, eu só quero contextualizar com a questão econômica que a gente vivia, beleza? Fecha parêntese, continuando. Então, o Brasil realmente estava num grande desenvolvimento econômico, o Brasil estava indo muito bem na sua economia e as indústrias cresciam muito no Brasil. Tudo bem que ainda estava bem concentrado na região sudeste, bem concentrado aqui no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, mas, né, com a Zona Franca de Manaus já começou a dar uma desconcentrada nas indústrias, né, e o Brasil estava, né, com uma economia muito pujante. Porém, chega o ano de 1973. E o que aconteceu em 73 para ser o fim do milagre econômico brasileiro? Em 73, pessoal, houve a primeira crise do petróleo. A primeira grande crise do petróleo foi em 1973, que foi uma crise absurda que rolou. Não vou entrar no mérito também do que aconteceu na crise, porque isso também é papo para a história, mas, né, de repente, do dia para a noite, o barril de petróleo ele começou a custar muito mais caro do que ele custava, por uma questão dos países árabes, e isso, né, gerou, então, né, um grande problema para países que eram exportadores de petróleo. E para vocês terem uma noção, nessa época, o Brasil importava cerca de 70% de todo o petróleo consumido no Brasil. Já existia a Petrobras, tá? Mas não era a empresa que ela é hoje, ela foi receber incentivos mais nos anos 80. Então, de repente, do dia para a noite, o Brasil viu que um importante produto de importação, que era o petróleo, aumentou de preço, como aumentou para o mundo todo, né? E isso acabou gerando um baque muito forte na nossa economia, porque o Brasil fez vultuosos empréstimos para conseguir manter o milagre econômico, entendeu? Nossa economia estava indo bem, então digamos que o dinheiro foi até que bem empregado, vamos assim dizer. Só que quando vem a crise do petróleo de 73, os países começaram a cobrar o Brasil, tipo, meu, eu tô precisando receber aquela grana, porque agora o petróleo ficou muito caro e eu tô precisando do dinheiro para poder comprar petróleo. E o Brasil se viu, então, num processo onde ele tinha que fazer duas coisas. Número um, ou ele, né, parava com o desenvolvimento que ele estava tendo, parava com os investimentos para começar a fazer o pagamento da dívida realmente, né? Ou então o Brasil tacava o F, né? Emprestava mais dinheiro de outros lugares, de outros bancos e outros países e continuava fazendo o seu super desenvolvimento, né? Super desenvolvimento econômico. Na real, pessoal, o Brasil ele acabou adotando uma postura que isso gerou problemas muito graves para nós nos anos 80. Porque o que o Brasil fez? Ele fez a chamada marcha forçada, tá? Marcha forçada. O que significa isso? Nós não paramos com os investimentos que a gente estava fazendo aqui no Brasil, nós pegamos novos empréstimos, todos eles atrelados, né, à questão do petróleo, são os chamados petrodólares, tá? E isso foi um puta erro, meu, porque a gente fez empréstimo pela variação do preço do petróleo. Então significa o seguinte, que se o petróleo subisse, né, o valor que a gente tinha para pagar subia também, né? O chamado petrodólar é tipo assim, ó, Brasil, como que você vai pagar esse empréstimo que você fez? Olha, eu vou te pagar em petróleo, tá? Então, quando você precisar, né, eu compro petróleo e aí eu te dou, né, esse petróleo como pagamento do meu empréstimo. Mas o Brasil, né, fazia a compra do petróleo, por isso que é petrodólar, tá? E isso foi um puta erro, pessoal, uma puta cagada, porque apesar de aparentemente ser uma coisa boa, continuar com o nosso desenvolvimento que a gente tinha até então, isso não foi uma coisa legal, porque com a quebra, né, com a subida do petróleo em 73, muitas empresas começaram, né, a deixar
os países menos desenvolvidos, porque os países desenvolvidos estavam em crise também. E a maior parte das indústrias brasileiras eram multinacionais, né? Apesar do Brasil investir bastante na indústria nacional, com aquele slogan, você já devem ter visto em algum lugar, né? Brasil, ame ou deixe-o, né? Apesar da nossa indústria nacional ser uma indústria forte, a gente dependia muito do capital estrangeiro. E aí, pessoal, né, para sacramentar a grande cagada que o Brasil fez nessa época, em 79 vem a segunda crise do petróleo, com o preço do barril aumentando ainda mais, aí nossa economia foi pro saco. Porque o Brasil começou a ter que pagar os petrodólares, né, que a gente vinha emprestando nos últimos anos, com o preço do petróleo extremamente alto. Imagina vocês, era uma coisa assim, ó, o petróleo custava 10 dólares o barril. Aí, com a primeira crise do petróleo, foi para 20. Tá? Tipo, ele dobrou de preço, já foi uma crise absurda. Aí, na segunda crise do petróleo, foi de 20 para 80, sabe? Uma coisa assim, nessa escala. Então, nossa, sabe? Realmente ferrou geral na segunda crise do petróleo. Aí, pessoal, toda a economia brasileira foi pro buraco, foi pro saco mesmo. A gente teve que ir até o FMI para emprestar dinheiro do FMI, para a gente conseguir pelo menos honrar as contas internas, né? A economia brasileira entrou numa recessão absurda, né? A economia, assim, ela caiu vertiginosamente, uma inflação de mais de 200% ao ano, e essa vai ser a década de 80, né? Que foi chamada de década perdida, porque a recessão que o Brasil entrou foi uma coisa muito absurda mesmo, né? E tudo por quê? Né? Pelo desenvolvimento a qualquer custo, né? Por essa chamada de marcha forçada, aonde você fez novos empréstimos, ainda mais caros, e tudo isso para quê? Para manter um desenvolvimento econômico totalmente assim, sem base, né? Ou o governo mantinha o desenvolvimento econômico ou ninguém estava fazendo investimento, o mundo estava em crise, tá? E aí, pessoal, o governo militar, ele vai fazer com que os anos 80 seja conhecida como a década perdida, uma grande recessão econômica, muitas indústrias fechando no Brasil, foi realmente uma década horrível para a nossa economia e para as nossas indústrias, desemprego em alta, inflação, problemas socioeconômicos, a concentração de renda disparou no Brasil nessa época, né? O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Nossa, ficou muito evidente isso nos anos 80, e isso vai fazer com que a nossa indústria tenha uma grande recessão na década de 80, mas uma grande recessão mesmo, entendeu? É uma coisa absurda. Depois eu vou até colocar no meu Instagram, dê uma olhada no story que eu vou colocar lá, muito interessante, que mostra o número de empresas que vão abrindo no Brasil ao longo dos anos. É um gráfico, tá? É um infográfico, muito legal. E aí vocês vão ver que nos anos 80 reduz as empresas drasticamente no Brasil. É muito fácil, muito didático de ver isso. E tudo por quê, pessoal? Por, né, desgovernos, né? Por herança da ditadura militar, que vai fazer com que os anos 80 sejam um ano horrível para o Brasil. Tanto é que, quando termina o governo militar, em 1985, e o Brasil passa por um processo de redemocratização, quem assume o poder em 85 é Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves já era o presidente não militar. Só que ele morre antes de assumir a presidência, né? E no seu lugar vem o Sarney, né? O José Sarney, que até hoje é senador do Brasil. E aí, pessoal, nossa, aí o Sarney já pegou um país muito cagado, fez um monte de plano econômico ridiculamente absurdo, e o Brasil só vai retomar o seu crescimento econômico lá nos anos 90. Então, a década de 80 é uma década perdida no Brasil, pessoal, perdida mesmo. Economicamente, socialmente, é uma década que a gente foi muito mal, e tudo por quê? Por conta de políticas econômicas altamente fracassadas que o Brasil acabou vivenciando, né? Então, a gente sai do milagre econômico na década de 70, a gente sai de um país com crescimento acima de 10% ao ano, e a gente entrega o Brasil nos anos 80 numa recessão econômica fodida, absurda, no qual a gente vai estar pagando por essa recessão até o começo dos anos 90, que é quando o Brasil vai voltar a crescer economicamente falando. Então, pessoal, o período da ditadura militar em relação às nossas indústrias, em relação à industrialização do nosso país, teve períodos muito bons, né, períodos de grande crescimento, períodos de projetos muito interessantes e que realmente alavancaram a economia do Brasil, e teve períodos deploráveis, né, com pacotes econômicos ridiculamente absurdos,
que fizeram com que a nossa economia entrasse, né, num verdadeiro parafuso e a gente tivesse uma recessão bruta na década de 80. Então, é um período que, para a nossa indústria, foi um período muito conturbado, entendeu? Muito conturbado mesmo. Principalmente por conta, né, por conta desse nacionalismo exacerbado que existia naquela época, aonde muitas empresas nem sequer podiam vir para o Brasil, porque era aquele lance, né, do Brasil tem que ter um Estado forte, né, o Brasil tem que ser dominante e tal, então muitas indústrias nem sequer chegavam aqui no Brasil, porque, né, tinha aquele lance de, não, o Brasil tem que ser maior do que os outros, né, nós temos o maior estádio do mundo, que era o Maracanã, a maior ponte do mundo, que é a ponte Rio-Niterói, a maior estrada do mundo, que é a Transamazônica, a maior usina hidrelétrica do planeta, que é Itaipu. Então, era a época do Brasil forte, né, do Brasil potência, do Brasil tricampeão mundial. E com isso, né, muitas indústrias estrangeiras nem tiveram vez aqui no Brasil por conta, né, desse favorecimento da indústria nacional. Foi uma época, assim, no mínimo interessante, tá? No mínimo interessante. Com muitos problemas, é verdade, tá? Com muitas questões que realmente fizeram com que o Brasil tivesse momentos de enorme crescimento e gigantescas quedas ao longo de um período de tempo muito curto, né? Que foi uma década, né? Que foi assim, foi um período que realmente não foi assim nada longo, né? Nada prolongado, tá? E aí então a gente vai ter aí, né? Esse período, vamos assim dizer, aonde a gente tinha, né? Uma grande, né? Um grande modelo, né? Nesse modelo novamente, vamos assim dizer, que a gente viu ali com os militares, mas, acima de tudo, a gente acabou vendo ali os anos 80 como sendo realmente a década perdida, uma década muito, né, assim, muito fora, né, daquilo que a gente esperava e que isso foi resultado de grandes problemas econômicos que a gente acabou herdando, né, vamos assim dizer, desse período militar, tá bom? E para fechar, pessoal, a nossa aula de hoje, tá? Para fechar a nossa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês um videozinho de um canal que eu sou muito fã, eu gosto muito desse canal, porque são fontes extremamente confiáveis, tá? Então vocês podem pegar informação com muita segurança e que fala de uma maneira bem divertida e eu gosto bastante, que é o canal Nerdologia, tá? Eles fizeram um vídeo sobre a década de 80, a década perdida, e que vai fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Se liga aí. Dia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast. Não perca esse Nerdologia. Quando você ouve por aí sobre a década de 1980, muitas vezes é um aspecto pejorativo de deboche. Referências a roupas exageradamente coloridas, polainas, rock glam, brincos gigantes, menudos, ombreiras e, claro, palhaços, sucesso de audiência, como símbolos de uma década que deveria ser esquecida. Especialmente o termo década perdida costuma ser usado sobre a década de 1980. Mas o que fez esse período ter essa carga negativa, além dos mullets? Década perdida é usado essencialmente na América Latina, não por razões culturais, mas por ter sido um período de forte crise econômica pelos países da região, incluindo o Brasil. É no México que temos a origem do termo, marcado pela crise da produção petrolífera e inflação, agravada pelo grande terremoto de 1985, que deixou mais de 10 mil mortos e bilhões de dólares em danos. A ideia de década perdida acabou se espalhando, pois toda a América Latina estava em uma situação similar. Essas crises econômicas da década de 1980 possuem pontos em comum para sua origem. Primeiro, com o período final da Guerra Fria, não havia mais a necessidade do governo dos Estados Unidos apoiar economicamente as ditaduras militares latino-americanas que eram suas aliadas, e o país aumentou seus juros para empréstimos. Segundo, a maior parte dos países latino-americanos, durante a Guerra Fria, tinham estruturas econômicas que contavam com o fluxo de empréstimos internacionais para o desenvolvimento interno. Finalmente, a constante alta do preço do petróleo após os choques do petróleo de 1973 e de 1979 criou um efeito dominó inflacionário, já que o preço do petróleo é medido em dólar e seu custo influencia o preço de tudo que você compra no supermercado. No Brasil, a origem da crise econômica da década perdida está na década anterior, de 1970, com uma crescente inflação e aumento da dívida externa, contraindo novos empréstimos para pagar os juros dos empréstimos anteriores.
Segundo o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, a inflação anual brasileira em 1973 foi de 15,6%. Em 1980, era de 110%. No mesmo período, segundo o IBGE, a dívida externa brasileira iria quadruplicar para mais de 53 bilhões de dólares. Para ajudar, em 1981 o Brasil teve uma diminuição do Produto Interno Bruto, conhecido pela sigla PIB, que é a soma de toda a riqueza do país. Segundo o Banco Mundial, a economia brasileira diminuiu 4,3% naquele ano. Apesar do Brasil começar a década com a economia ruim, no final, em 1990, as coisas estariam ainda piores. Durante a década de 1980, o PIB terminou o ano negativo 3 vezes e a dívida externa dobrou. Em 1982, o Brasil passou por uma crise da dívida externa, com o governo sem dinheiro, e em 1987, o Brasil declarou a moratória, a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa por tempo indeterminado. Popularmente, isso é chamado de calote e complica ainda mais a relação da economia do país com o exterior. A inflação chegou em 1.782% por ano em 1989. Não tem um dígito extra, o número está correto. Para compararmos, a inflação brasileira de 2016 foi de 6,29%. O Brasil da década de 1980 era marcado pela baixa geração de postos de trabalho e pela hiperinflação, com os alimentos tendo novas etiquetas de preços de um dia para o outro, além da escassez. Independente do ano em que você nasceu, você já viu várias notícias discutindo a inflação no Brasil, mesmo quando ela está sob controle. Inflação é algo normal no crescimento econômico, e muitos economistas veem uma taxa de inflação pequena como mais positiva do que uma taxa zero ou o seu inverso, a deflação. No Brasil, porém, devido ao trauma dessa época, a inflação tornou-se um dos temas centrais da discussão cotidiana. Na década de 1980, surgiu até um mascote para a inflação, que era representado em charges e outros meios como um dragão, o dragão da inflação. Um monstro que quer acumular o seu dinheiro com a cauda de um dragão sendo usada para representar a subida da inflação. O medo do dragão era devido ao arroxo salarial, termo econômico para quando a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas após certo tempo. Com R$100 em janeiro, você comprava 10 unidades de um item. Em setembro, consegue comprar apenas 7 unidades do mesmo produto, por exemplo. Para combater a inflação, tivemos diversas iniciativas, como congelamento de preços e salários, inclusive com fiscalização popular, sendo todas ineficazes. Ficaram mais conhecidas as diversas moedas e políticas monetárias que o Brasil teve na década de 1980 até 1994, quando foi criado o real. Preste atenção, pois são 10 anos e 6 moedas diferentes. Até agosto de 1984, o Brasil usava o cruzeiro. Naquele mês, retirariam as moedas de circulação, já que elas não adiantavam para mais nada. Tinha nota de 100 mil cruzeiros. Em fevereiro de 1986, foi criado o cruzado, que era equivalente a 1.000 cruzeiros, para cortar os zeros da inflação. Não adiantou muito. Em janeiro de 1989, começou o cruzado novo, que também era trocado 1 para 1.000 cruzados. Para economizar na impressão de novas cédulas, os primeiros cruzados novos eram cédulas antigas carimbadas. Em março de 1990, volta o nome cruzeiro, que também usava notas carimbadas de cruzados novos, e chegou a ter notas de 500 mil. Em agosto de 1993, veio o Cruzeiro Real, também convertido de 1.000 para 1, e finalmente, em 1º de julho de 1994, o Real, que cada um valia 2.750 cruzeiros reais, e já é a segunda moeda que existe por mais tempo na história do Brasil. Para agravar o período de instabilidade e crise econômica, foi também um período de mudanças e crises políticas. Em 1985, tivemos a redemocratização, com a chegada de José Sarney na presidência. Em 1988, uma nova Constituição. No ano seguinte, a primeira eleição para presidente com sufrágio universal em 29 anos. Em 1992, o então presidente Fernando Collor sofre impeachment e seu vice, Itamar Franco, busca formar um governo multipartidário. Em 1993, a inflação anual do Brasil foi de 2.477%. A recuperação econômica brasileira começou no início da década de 1990 e possui diversos fatores e eventos importantes e, de certo modo, durou até o século XXI. Por isso que a ideia de década perdida está muito mais atrelada aos aspectos econômicos do período do que culturalmente. Ao contrário, tanto a abertura política quanto inovações tecnológicas possibilitaram uma difusão maior de informação e arte. Não temos apenas exemplos que ficaram restritos aos anos 1980, como a TV Pirata e o repórter Ernesto Varela, mas
Bom, depois aí o vídeo fala sobre como que foi a parte cultural dos anos 80, pessoal. Aí já não é mais o que a gente tá conversando, né? Mas, enfim, como vocês puderam perceber, os anos 80 foram realmente a chamada década perdida e muito se explica por conta dessas graves crises econômicas que o Brasil passou, fruto, né, do final do período militar, aonde realmente foram feitas muitas e muitas besteiras econômicas aqui no Brasil, só para variar, né? E isso acabou gerando uma grande instabilidade no nosso país, por isso que essa década ficou conhecida como década perdida. Então, para vocês, né, finalizando a aula de hoje, que a relação da industrialização brasileira com a ditadura militar é quase uma relação de amor e ódio, né? Aonde se por um lado teve um crescimento muito grande no milagre econômico, pelo outro houve uma grave e grande recessão com a década perdida no final do período militar. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade.